Olá pessoal, hoje a gente vai tratar da questão da psicanálise popular e vamos tratar da mais-valia ao mais de gozar. Eu não pretendo aqui, nesse vídeo, esgotar a relação entre mais-valia e mais de gozar, que é uma relação feita por Lacan, o psicanalista Jacques Lacan francês. Mas tento fazer apontamentos e reflexões sobre o tema na tentativa de demonstrar mais uma das diversas contribuições técnicas e teóricas que Lacan trouxe para a clínica psicanalítica. Inicio com uma conclusão. Lacan, a partir de Freud, salvou alguns psicanalistas do capitalismo. Consequentemente, salvou a psicanálise de desvios terríveis aos quais ela vinha se submetendo na primeira metade do século XX. Vou explicar para vocês. Lacan fez a incrível verificação da relação do conceito de mais-valia com o que ele chamou de mais de gozar. Não que isso já não existisse na obra de Freud, mas Lacan enxergou e conseguiu teorizar, coisa de gênio. Ele formaliza isso em um período histórico muito preciso, em 68, momento de efervescência política e de enfrentamento aos sistemas políticos e do capitalismo na França. Me refiro especificamente à sua obra O Seminário de um Outro ao Outro, iniciado nesse mesmo ano. Lacan, como todos sabem, não era um esquerdista, não era revolucionário, mas um cara atento às questões do seu tempo. E nesse seminário resgata um conceito fundamental marxiano, que é o conceito de mais-valia, e o conecta com sua conceituação de mais de gozar. Conceituação essa revolucionária para os psicanalistas e necessária, inclusive para os comunistas poderem pensar. É preciso rapidamente dizer que, estruturalmente, a psicanálise só pode surgir com o advento do capitalismo, no qual o dinheiro é a forma de valorizar o trabalho, passando a ter valor na economia de gozo do sujeito. Tese marxiana, como bem nos ensinou Lacan. A mais-valia, na teoria marxiana, é o excedente de trabalho, não contabilizável, absorvido pelo patrão. Portanto, lucro, ganho de valor sobre o tempo, corpo e trabalho do seu empregado. Mas o que fazer com isso? Lacan sabiamente verifica aí que essa perda não contabilizável pode ser trabalhada com a inserção de um discurso analítico. Eis aí a preciosidade desse trabalho. Assim, a mais-valia não contabilizável, quando tomada em termos de mais de gozar, que já estava lá, mas que só pode surgir em decorrência do método analítico, do discurso do analista, passa a ser algo analisável. Lacan, ao passar da mais-valia ao mais de gozar, retira o sujeito de qualquer preconceito prévio, coloca o sujeito sem qualidades como participante daquilo que o faz trabalhar em excesso para o gozo do outro. Portanto, não pactua com o natural do capitalismo. Assim, um espaço é aberto para o rompimento do inevitável fim do homem explorado e insere a possibilidade de fazer outra coisa com seu sintoma. Retira o trabalhador da posição do em si e o coloca no para si. A partir disso, Lacan insere aqui um problema praticamente solúvel na psicanálise. Qual o valor do dinheiro e do pagamento das sessões? Antes dele, as práticas psicanalíticas haviam perdido seu rigor e havia se criado diversos entraves pseudotécnicos, todos eles adaptativos ao sistema capitalista, que levava a psicanálise a se tornar mais um falso sistema terapêutico, adaptado às necessidades do mercado e do homem consciente. O inconsciente aí já não era mais tratado. Assim, deve-se considerar o dinheiro e o pagamento das sessões para além dos limites ditados pelo capital, e sim pautados no gozo do paciente que ele sim trabalha e paga por esse gozo. Essa subversão metodológica extrapola qualquer possibilidade de apreensão normativa do sistema capitalista, que ditaria valores mensuráveis pelo trabalho do analista. O que há é uma subversão do sujeito na qual ele deve ser seu próprio patrão e o dinheiro que entrega ao psicanalista não é o valor cobrado pelo atendimento, mas sim pelo seu gozo, renúncia de gozo.
Como disse que isso é importante, não só para psicanalistas, mas para o comunismo e comunistas, a luta é pela supressão do trabalho assalariado. Agora eu vou citar um camarada, Edmilson Costa, secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro. Ele diz o seguinte: o salário não representa o conjunto das riquezas produzidas, mas apenas o preço da mercadoria, força de trabalho, que corresponde aos meios necessários à sua subsistência. Aqui, com Lacan, no seminário, ou pior, Marx e Freud são compatíveis. Estruturalmente, comunistas e analistas falam a mesma coisa. Podemos dizer que Lacan também foi refratário à noção de salário para o analista, pois o dinheiro como salário pago ao analista estaria intimamente ligado às necessidades de subsistência do analista. Portanto, estaria como algo externo ao processo analítico. Freud já afirmava que, para além das questões de autopreservação e obtenção de poder, as questões do dinheiro trazem, segundo Freud, poderosos fatores sexuais. O dinheiro, acima de tudo com Lacan, passa na análise a ter status de gozo e foge da questão mercadológica. Mas como Lacan chega a essa descoberta? Ele vai afirmar o seguinte: assim como o trabalho não era novo na produção da mercadoria, a renúncia ao gozo, cuja relação com o trabalho já não tenho que definir aqui, também não é nova. O que há de novo é existir um discurso que articula essa renúncia e que faz evidenciar-se nela o que chamei de função de mais de gozar. É essa a essência do discurso analítico. Vejam a preciosidade disso. A passagem da mais-valia ao mais de gozar é possível a partir do encontro forçado por Lacan com Marx. Lacan revela isso brilhantemente e, acima de tudo, retira qualquer possibilidade de enquadramento mercadológico, a prática analítica ao colocar o analista como objeto, causa de desejo, passa a operar de um outro lugar. O que está em jogo, então, não é mais o trabalho, mas o desejo do analista. Não um desejo qualquer, um desejo metodologicamente orientado que não cabe nas leis de mercado, nos cursos, na academia, nem mesmo nas identificações de sistema político, o que não coloca de modo algum a psicanálise como apolítica. Um método que estruturalmente trabalha com a castração, com a perda e, por que não, com a emancipação. Assim, a função mais gozar aparece em decorrência do discurso. Ela demonstra na renúncia ao gozo o efeito do próprio discurso, dizia Lacan. Na psicanálise, metodologicamente, o dinheiro não se encaixa em sistemas políticos econômicos existentes na realidade. Portanto, não podemos basear a relação com o dinheiro em termos capitalistas, como se o analista trabalhasse para dali tirar o seu salário, pois o analista não é um trabalhador. O que está em jogo é o sujeito atendido. Para Lacan, um sujeito é aquilo que pode ser representado por um significante para outro significante. Isso é clássico. Não será isso calcado no fato de que Marx decifrou, isto é, a realidade econômica, o sujeito do valor de troca é representado perante o valor de uso? É nessa brecha que se produz o que cai a chamada mais-valia. Em nosso nível, só importa essa perda. Seguimos nessa pista. Para Marx, o valor de troca de uma mercadoria varia com o tempo e espaço, marcado pelo tempo de trabalho de seu desenvolvimento. Já o valor de uso de determinada mercadoria é relacionado de acordo com a utilidade, relacionada às suas propriedades físicas e capacidade de satisfazer as necessidades, portanto, atravessado, marcado por um discurso que inclui e exclui o sujeito. Eis aí a dificuldade de simbolização que o próprio Marx revela, e Lacan vem dizer que há um discurso para trabalhar com isso. Por isso, por considerar o sujeito essa perda entre valor de troca e valor de uso, é que não se pode mensurar um valor previamente de uma sessão de psicanálise. Em termos de mercado, em termos de condições sociais, na pessoa que adentra o consultório. Considerar mais-valia sobre os corpos é hiperlegal, porque tem gente que não considera. Sinal civilizatório, inclusive. Mas
colocar a mais-valia à frente de tudo é inviabilizar o tratamento analítico e, consequentemente, o inconsciente. Então, gente, o que a gente vai falar aqui? O valor do dinheiro como uma das formas de perda de gozo não é a única, não é o mesmo para cada um. Cabe aí também ao analista não ter preconceitos e resistir, por exemplo, a fazer valor social de sessões. Por quê? Porque se eu faço valor social, eu já coloco preconceitos excludentes do sujeito inconsciente. Sugiro, então, a partir de Freud, que possamos falar em psicanálise popular, termo esse proposto por ele em 1918. Então, usar o termo popular ao invés de social não é apenas um preciosismo? Não. Trago aqui alguns argumentos. O ser social em si já vem marcado por valores prévios à sua fala, como raça, cor, condição social, ideologia política, etc. Ele já tem identidade e qualidade quando entra no consultório a partir de uma demanda social. Já popular não, já que suas adjetivações só podem vir depois. Parto do pressuposto que ser social vem com qualidades anteriores ao que vai falar e popular só se reconhece após a fala. Nesse sentido, considerar o conceito de povo como uma multiplicidade real de significantes que pode representar o sujeito para o outro significante. Vou explicar. Povo por si só não significa nada. Povo só existe em relação a algum outro significante, que pode ser Estado, momento histórico, sujeito submetido sobre a mesma lei, etc. Portanto, pensar em psicanálise popular é considerar que a mais-valia imposta ao corpo de qualquer um, independente de onde esteja, com o advento do método analítico, com a inserção do discurso analítico, a transforma em mais de gozar. É necessário pensar na psicanálise a partir de seus próprios conceitos e não de conceitos externos. Preciso romper, por outro lado, também com a ideia de que a psicanálise é elitista e burguesa, não confundir o que psicanalistas fizeram da psicanálise com o que realmente ela é, metodologicamente. Agora, com a possibilidade de trabalhar mais a valia a partir do discurso analítico, que a aborda a partir do mais de gozar, enfim, rompemos tanto com identificações burguesas quanto com identificações de samaritanismo para os pobres. É importante lembrar que a questão de dinheiro é uma das formas de perda de gozo, não há apenas essa. Mas negar a existência de tal tema em psicanálise é reformar a exclusão social da qual supostamente se tenta libertar as pessoas. É apenas tratar da divisão de classe e desconsiderar a divisão do sujeito. É a partir da fala do sujeito que a psicanálise se inicia, não a partir das formas de exploração e sofrimentos reais, visíveis aos olhos também do analista, que não é cego, não pode estar cego à realidade social, mas só pode saber delas a partir do sujeito. O esforço de Lacan em 68 era exatamente não consolidar estruturalmente o que se combatia socialmente. Em um processo de análise, há a possibilidade de verificação de trabalho de perdas, seus traumas, sua história, de onde se está metido nisso tudo. E para isso não há mercado contabilizável, nem identificação sem sujeito. Lacan, então, com Marx, nos abre as portas para a possibilidade de uma emancipação que leva em conta o que se perde, não em busca de recuperá-lo, mas na busca de saber fazer com isso que se verifica quanto perda. Então, traz o essencial, traz o que está inconsciente, a luta de classes para a consciência. Eis aí o pulo do gato do Lacan para psicanalistas e comunistas. Nesse sentido, é a partir da escuta da fantasia do sujeito que podemos acessar o que representa para o sujeito aquele sofrimento e que Saint-Thomas pode fazer a partir de seu sintoma. É preciso, metodologicamente, seguir o dito lacaniano que eu a verdade falo, pois é só daí que podemos pensar em uma psicanálise popular para além de conceitos pré-definidos. Lacan afirmava o seguinte: sem parte alguma do outro é possível assegurar a consistência do que é chamado verdade, onde está ela, a verdade, a não ser naquilo que corresponde à função do objeto A. Diante disso, o que fazer?
Perguntava Lenin. Acho que tanto para analista como para comunistas, Marx dá a pista. E aí eu vou citar o próprio Marx. Olha só. A vontade do capitalista poderia mudar aqui, por sintoma, é certamente de ficar com o mais possível. O que temos de fazer não é apenas falar acerca de sua vontade, mas inquirir o seu poder, dos limites desse poder e do caráter desses limites. É colocar o sujeito desejante diante daquilo que o faz sofrer. Creio que é a partir daí que podemos construir uma psicanálise popular, longe das amarras do capitalismo, idealizações identitárias de libertação e toda uma sorte de deturpações que desconsideram o sujeito. Concluindo, então, que a tal psicanálise para o povo que o Freud apontava só pode existir desde que, e aí Freud diz, seus ingredientes mais efetivos e importantes continuarão a ser certamente aqueles tomados à psicanálise estrita e não tendenciosa. Só essa a forma. Então é nesse sentido que proponho uma psicanálise popular, uma psicanálise que possa tratar do sofrimento do sujeito e, a partir do tratamento do sofrimento do sujeito, podermos chegar ao ponto crucial e decisivo, causar desejo no sujeito de romper com as amarras do sintoma e do capitalismo. O que significa romper com as amarras do sofrimento e do capitalismo? Tecnicamente, para a psicanálise, é romper com a ideia de que sessões têm horários prévios de duração, que sessões custam tanto, de que há um piso salarial para a psicanalista. Tudo isso que Lacan veio derrubar. Isso fez com que ele pagasse um preço muito caro de ser excluído da sociedade psicanalítica. Então é só a partir de Lacan, na transformação de mais-valia em mais de gozar, que a gente pode falar de psicanálise para o povo. Quanto custa uma sessão? Eu não sei. Custa a partir daquilo que o sujeito poderá pagar. Então o analista não está ali diante de um sintoma, retirando o gozo do sintoma do sujeito para encher o seu bolso. Ele está ali causado por um desejo, por um discurso analítico. Por isso, como disse anteriormente, a psicanálise não se enquadra aos padrões do mercado. O analista não pode ser assalariado, não pode sobreviver, depender do dinheiro que recebe dos seus pacientes. O analista deve cobrar e fazer a pergunta clássica: quanto você pode pagar pelo aquilo que sofre? E, a partir disso, o sujeito poder se apropriar daquilo que lhe é retirado, que é a mais-valia, e transformar aquilo em mais de gozar, podendo trazer o sintoma para o seu campo e não diante daquilo que dizem que é. Então, a psicanálise se torna, nesse momento, subversiva a qualquer nomenclatura psiquiátrica, patológica que o mercado possa oferecer. Eis aí, então, a possibilidade de uma técnica em lidar com o sofrimento do outro fora do mercado. Um abraço e até a próxima.